Muito boa tarde, senhores acadêmicos, senhoras, senhores, amigos da academia, internautas que nos assistem em casa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós damos início a um novo ciclo de conferências que se estenderá durante o mês de outubro, chamado O Brasil em 2050, coordenado pelo acadêmico José Murilo de Carvalho, tendo hoje a conferencista Elisa Reis, que vai falar sobre repensar o progresso para o Brasil de 2050. O coordenador da mesa é o acadêmico José Murilo de Carvalho, bacharel em Sociologia e Política pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e PhD em Ciência Política pela Universidade de Stanford, Estados Unidos, pós-doutorado pela Universidade de Stanford e pela Universidade de Londres e doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra. É professor do Departamento de História da UFRJ, foi professor adjunto do Departamento de Ciência Política da UFMG e do IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Membro do PEN Clube, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e da Academia Brasileira de Ciências. Entre os diversos prêmios internacionais, tem o Prêmio Casa de las Américas de Cuba, para a cidadania no Brasil, o longo caminho, Prêmio Scopus, da Elsevier, é assim que chama? Elsevier, América Latina, em parceria com a CAPES. Adoro aprender todo dia uma coisa nova, pelo menos. Entre as muitas publicações, destacam-se A Formação das Almas, que é um belíssimo livro, Imaginário da República no Brasil, A Monarquia Brasileira, Forças Armadas e Políticas no Brasil, Dom Pedro II, Ser ou Não Ser, O Pecado Original da República. E num ano que eu não sei exatamente qual foi, não vou dizer que você foi goleiro, jogou futebol, porque saiu no jornal, todo mundo já viu aí em Stanford. Mas eu vou dizer que num ano que eu não lembro qual foi, ele foi eleito o Homem de Ideias do ano, no antigo suplemento de ideias do Jornal do Brasil, e ele nos trouxe a ideia dessa vez, então eu estou anunciando aqui na primeira conferência desse ciclo, em que vai ser ligeiramente diferente de outros, porque, em vez de termos 5 conferências, nós vamos ter 4 conferências e uma obra de ficção, que vai ser trazida na última palestra pelo escritor Rodrigo Lacerda. Mas agora passo a palavra a José Murilo para fazer a apresentação e moderação desse ciclo. Senhora presidente, professora Elisa, senhores acadêmicos, nossos amigos e aqueles que nos acompanham pela internet. No início de um novo ciclo de palestras, cabe dizer algumas palavras introdutórias. A ideia de organizá-lo veio de um desconforto pessoal com a natureza do debate político atual, marcado pela polarização, pela falta de diálogo e, sobretudo, pelo presentismo. Entendo por este neologismo a incapacidade de pensar a médio ou a longo prazo, a estreiteza de vistas e a miopia analítica. Temos, como país, o hábito de esquecer o passado, sofremos de um Alzheimer coletivo, e de deixar o futuro nas mãos de Deus, concentrando-nos apenas nos problemas do presente. E isso, apesar de não faltarem alertas vindos de especialistas em vários campos do conhecimento, de que tempestades se acumulam no horizonte. Com nossa imensa desigualdade social, baixas taxas de crescimento econômico, escassez de empregos, baixa escolaridade, envelhecimento da população e outras mazelas mais, é indispensável perguntar que futuro nos espera como nação. É de se perguntar se não estamos perdendo o bonde da história, de nos inviabilizarmos como nação, no sentido de não sermos capazes de oferecer aos mais de 200 milhões de habitantes um nível de vida pelo menos equivalente
aos padrões de países de renda média. São problemas cuja solução exige a adoção de políticas de Estado de longo prazo, colocadas acima das disputas partidárias, da mesquinharia e da cegueira do debate político atual. Para nos esclarecer sobre as ameaças que podem pôr em risco nosso futuro como nação, convidamos respeitados especialistas, uma socióloga, um ambientalista, um economista, um cientista político e um ficcionista. Eles nos dirão se há ou não motivo para preocupação, se as ameaças são reais ou se não passam de catastrofismo da parte de quem vos fala. Nenhum deles é profeta, mas podem criar cenários prováveis que nos ajudem a navegar nas águas revoltas que nos cercam. E, em tempo, aviso que nenhum deles nega o fato de que a Terra seja redonda. Hoje, como primeira apresentadora, temos a professora Elisa Reis, de que vou ler um brevíssimo currículo. Elisa Reis é graduada em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa, IUPEG, e PhD em Ciência Política pelo Massachusetts Institute of Technology. Realizou estágio de pós-doutorado em 85 na Universidade de Estudos de Florença. É professora titular de Sociologia Política da UFRJ e coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdade. Foi professora visitante da Ludwig Maximilian Universität em Munique, além de ter colaborado com pesquisadores em diversos centros de pesquisa nos Estados Unidos e na Europa. Autora de diversos trabalhos publicados em periódicos no Brasil e no exterior, é também membro do corpo editorial de periódicos da China, França, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Brasil. É vice-presidente da International Science Council, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries. Recebeu, em 2000, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico do Ministério da Ciência e Tecnologia e, em 2017, o Prêmio Florestan Fernandes da Sociedade Brasileira de Sociologia. Como vê, é um currículo riquíssimo e uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é da projeção internacional da professora Elisa Reis. Como disse, ela é membro de conselhos internacionais, sobretudo na área de sociologia. Ela mesma estava dizendo que daqui a pouco já vai para a China, vai para o Japão, não sei onde. Realmente, ela entre os nossos sociólogos e sociólogas, ela, eu creio que certamente é uma das que tem maior visibilidade internacional. E o outro ponto, a razão principal do convite, é que um dos temas preferidos dela é a desigualdade, exatamente a desigualdade, que eu pessoalmente acho o maior problema a ser enfrentado pelo nosso país. Com a palavra, a professora Elisa Reis. Boa tarde a todos. Eu queria, sobretudo, agradecer o convite da academia para falar aqui do meu colega Zé Murilo, que é meu colega desde a Faculdade de Ciências Econômicas em Belo Horizonte, da nossa presidente. E dizer que, por sorte, eu estou sendo a primeira a falar nessa série, porque eu vou dar um panorama muito geral, como o professor Zé Murilo disse, eu não sou profeta, não tenho soluções, mas eu gosto muito de situar o nosso problema no contexto global, porque me parece que nós estamos todos no mesmo barco. Então, é um pouco sobre a situação global que eu vou falar, e, no final, vou chegar um pouco especificamente sobre o Brasil. O meu PowerPoint ajuda mais a mim do que aos senhores, mas, de qualquer forma, talvez seja uma boa maneira de
ficar mais claro. Bom, como já foi dito, eu sou da UFRJ, do International Science Council, onde nós reunimos todas as ciências, e não apenas as ciências sociais, e sou membro do International Panel on Social Progress. Quer dizer, tem gente que ainda acredita em progresso. Eu faço parte desse grupo, sobre o qual vou falar um pouquinho mais tarde. Vou começar com alguma coisa que está virando o meu mantra, que é uma citação do Keynes, que dizia que as ideias dos economistas e dos filósofos políticos, e por filósofos políticos ele entendia toda a ciência social, que essas ideias, tanto quanto eles estão certos como quando estão errados, são muito mais poderosas do que geralmente acreditamos. E ele continua que, de fato, o mundo é governado por pouco mais que isso, dizendo que estou convencido de que o poder dos interesses tem sido muito exagerado em comparação com a penetração gradual das ideias. Bom, isso foi dito em 1936. Ele, de fato, teve uma ideia para organizar a economia que mudou a política econômica em todo o mundo, e até a ascensão do neoliberalismo foi a tônica econômica, que era a ideia de manter pleno emprego como uma garantia de que o crescimento, o desenvolvimento, a redistribuição seriam mais facilitados. Para vocês saberem que eu não estou fazendo citação fake, eu deixei também aí em inglês, que isso é do livro clássico dele, de 1936. Bom, eu parto dessa ideia de que as questões formuladas no presente informam a nossa visão do futuro. Agora, as escolhas que nós fazemos é que conformam o futuro. E a gente vê que o mundo terminou o século XX cheio de otimismo, de esperança. Parecia que a globalização era uma solução para todos nós, e, de fato, pode ser em muitos sentidos. Mas a reação à globalização foi algo inesperado, e é isso que a gente está confrontando agora. Eu acredito que essa reação não é muito diferente daquela que aconteceu na Europa durante o século XVIII, XIX, quando começaram a se formar os Estados nacionais. As disputas entre propriedades feudais, as disputas regionais em torno de língua, de religião e diversas outras, são responsáveis pelas inúmeras guerras, algumas muito longas, que a Inglaterra, que a Europa viveu, até conformar os Estados nacionais. E quero crer que agora, ante a nova fase de expansão, de coordenação, que é o processo de globalização, surgem reações de toda a natureza, que a gente pode comentar um pouco mais à frente. E, como a gente está falando aqui da perspectiva de cientista social, eu queria lembrar que as grandes questões que marcaram o surgimento das ciências sociais foram, primeiro, a marcha do progresso. E, culturalmente, a crença de que a superação do mundo tradicional ia nos levar a todos nós a um estado de bem-estar cada vez maior, se tornou realmente algo senso comum. Com a ideia de que, com a meta iluminista de que a ciência e o progresso podem tudo, o mundo avançou muito tempo e as ciências sociais surgiram apostando nisso, mas também questionando os problemas advindos do avanço da ciência, da tecnologia, do iluminismo enquanto tal. Então, só muito rapidamente, eu vou lembrar os clássicos, quais eram os problemas que eles viram, apesar do progresso. Para Marx, a sociedade moderna significava revolução industrial e capitalismo, que ele via como um avanço em relação ao que existia antes, mas também algo que traria inúmeros problemas e um acúmulo de contradições que gerariam no futuro a sua própria superação. Tocqueville, por sua vez, achava que a sociedade moderna é, sobretudo, a sociedade da igualdade. Agora, o que ele tinha em mente como igualdade não tinha nada a ver com igualdade econômica.
o que ele chamava atenção e designava como igualdade era a superação dos privilégios de nascença que caracterizaram a era feudal. E ele dizia que essa revolução da igualdade era inexorável, que ela advinha, sobretudo, do fato de que a terra era limitada e o crescimento da população levaria a igualar a todos. Um raciocínio muito malthusiano de que a terra não é capaz de manter grandes propriedades para todos. Max Weber tinha uma visão bastante pessimista do progresso, mas enquanto fenômeno epistemológico e fenômeno existencial. Ele não tinha dúvida de que o avanço da racionalidade era algo extremamente progressista, mas chamava atenção para o fato de que esse progresso nos tornaria especialistas cada vez mais fechados em nosso ângulo de observação e, portanto, empobrecidos enquanto seres individuais. Ele tem essa metáfora muito famosa de que a racionalidade nos levava a uma gaiola de ferro. E, finalmente, o último dos que a gente considera clássico do século XIX, Émile Durkheim, que percebia a sociedade moderna como diferenciação crescente e, diante da diferenciação, a forma de socialização, de sociabilidade das pessoas também se transformaria. A ideia dele é de que uma sociedade mais diferenciada é cada vez mais interdependente. Se as pessoas se diferenciam, elas precisam mais umas das outras. Então, ele dizia que, no passado, a solidariedade existia porque todo mundo era igual. Assim, nos pequenos núcleos, as famílias eram compostas por pessoas semelhantes. E essa igualdade era o cimento da solidariedade que existia. Mas ela era mecânica, era só porque as pessoas eram iguais. E que, no mundo moderno, a diferenciação de tarefas, de funções, a complexidade da economia tornaria todo mundo dependente dos demais. As tarefas seriam interdependentes. E, nesse sentido, a solidariedade passaria a ser superior, segundo ele, porque ela seria orgânica, na medida que cada função dependia das demais. Agora, ele percebia que isso não era um processo automático e que a formação desse mundo moderno criava anomia, criava crises, e, por isso, a sociedade precisava intervir para consertar as falhas da modernização. Essas questões orientaram muito tempo a discussão sobre progresso, sobre desenvolvimento. Mas, com o avanço da própria ciência social, novas questões se tornaram mais prementes e mais condizentes com o espírito da época. E as ciências sociais, na verdade, tiveram um salto qualitativo por meados do século XX. Esses clássicos que eu citei para vocês começam lá no século XIX, com Marx até antes, né? Mas, na verdade, os dois últimos que eu mencionei, Weber e Durkheim, viveram até a guerra, e a ciência social só vai, de novo, renascer e se tornar mais conhecida depois da Segunda Guerra. E aí as questões que se colocavam eram outras. Por exemplo, a ideia de desenvolvimento. Eu usei a expressão aqui antes, mas ninguém falava em desenvolvimento antes. Desenvolvimento é um conceito que surge muito em função da ideia de planejamento, que é possível prever o futuro. E uma coisa que estava muito atrelada à industrialização. Claro, a Revolução Industrial é percebida como a mola mestra do progresso. Também, nesse período, uma outra questão central e que gerou guerras, conflitos e avanços foi o processo de descolonização que a África experimentou nesse pós-guerra e onde já existe muita presença de um organismo supranacional, que é a ONU,
esse processo de descolonização, de fato, levou a algumas vitórias, mas também muitas falhas, foi feito de forma muito mecânica, querendo que as nações africanas repetissem o modelo europeu, mas a tônica era essa, descolonizar e dar aos povos a autossuficiência. Outra questão também muito premente nesse período era a urbanização, que o mundo era, então, predominantemente rural, e a urbanização era vista como um sinal de progresso. Durante muito tempo, o crescimento das cidades constituiu uma solução, mas, à medida que isso foi avançando, se percebeu também que era um problema, porque era impossível propiciar às pessoas que habitavam a cidade serviços públicos e qualidade de vida em tempo suficiente. Durante muito tempo, as ciências sociais se preocupavam, por exemplo, em como segurar as pessoas no campo. Essa foi uma batalha perdida. O mundo já é predominantemente urbano. Também, nessa época, emergiram os problemas que até hoje são centrais para nós, são questões cruciais, que são os problemas da pobreza, da desigualdade, da marginalidade social. E, nesse cenário, tanto a ONU como os países avançados começaram a falar de políticas de desenvolvimento para o terceiro mundo. É nessa época que a expressão terceiro mundo se tornou popular, muito como resultado da percepção do mundo como bipolar, Rússia e Estados Unidos, capitalismo e socialismo. E, no meio, surgia a ideia de terceiro mundo. E, com os avanços dos próprios problemas políticos, muitos de nós aqui se lembram que a América Latina, a África, estavam realmente muito propensas a governos autoritários. O próprio ritmo acelerado da modernização tornava difícil estabilizar a ordem política. E a gente teve, no caso da América Latina, por exemplo, na década dos 70, apenas 2 países na América Latina eram democracias. Curiosamente, eram Colômbia e Venezuela. Todos os demais estiveram sobre ditaduras. Felizmente, essa fase foi superada e a ideia de democratização e de consolidação da democracia foi a tônica na América Latina durante muito tempo. No Brasil, a gente começa esse processo, naturalmente, com a Constituição, na transição de 1980, a Constituição de 88 é o marco mais claro disso. E a gente pensava que a democracia estava realmente consolidada, agora já temos algumas dúvidas, que nossas instituições não estão assim tão robustas, mas o cenário é esse. E, se a gente fala de consolidação democrática, a pauta da cidadania também se torna central. Essa pauta sempre esteve presente. A gente sabe, por exemplo, que a ideia de direitos sociais no Brasil foi precoce, surgiu antes da luta por direitos políticos, mesmo civis, quer dizer, ela ganhou precedência no quadro populista, paternalista que a gente vivia. Não é surpresa para ninguém essa ideia de que Getúlio é o pai dos pobres, porque a expansão dos direitos sociais era percebida como uma concessão e não realmente como um direito. De qualquer forma, concessão longa acaba se tornando culturalmente um direito e não mais um privilégio. E isso a gente assistiu no Brasil muito claramente. Bom, essas questões que eu estou passando por elas rapidamente são as questões que informaram as ciências sociais para poder pensar em progresso, desenvolvimento, etc. A gente tem que perceber também que progresso, originalmente, era uma noção metafísica. Existia esse suposto de que a história caminhava em direção à sua perfeição,
de forma quase mecânica. A filosofia da história que permeava o iluminismo insinuava isso. Mas, como eu mesmo já mencionei aqui, sem ciência e tecnologia não haveria nada mecânico, o progresso não seguiria mecanicamente. Mais do que isso, as preocupações que eu mencionei dos cientistas sociais, que o progresso tinha custos, infelizmente se mostraram muito verdadeiras. E a loucura da razão ocorreu no caso do nazismo e do fascismo. Então, a gente vê que tudo tem possibilidades de custos e benefícios. Essa ideia de progresso como inexorável realmente não cabe mais em nossa percepção hoje em dia. Não só das ciências sociais, mas mesmo como percepção comum, nós sabemos que o progresso depende de condições estruturais e das nossas escolhas concretas. E essa observação, essa constatação, levou muitos a desanimarem do progresso. Então, a gente observa já ainda no século XX a ascensão do pós-modernismo. O argumento de uma ala, de parte dos intelectuais, que a ciência e a tecnologia e tudo mais não nos levariam a nada muito positivo e que nós tínhamos chegado à pós-modernidade. Isso pelo lado pessimista. Pelo lado otimista, a gente tem também a ideia, por exemplo, do fim da história como o triunfo do progresso, que foi sustentada por alguns no final do século XX, que achavam que, com a queda da União Soviética, nós tínhamos chegado a um estágio final de bem-estar, o que era uma coisa realmente difícil de sustentar, porque, como a gente está vendo hoje, a implosão da União Soviética não nos impediu de enfrentar diversos problemas na ordem internacional. Ela coincide com a expansão do terrorismo, que é uma coisa muito difícil de lidar com ele, na medida que o valor da vida humana deixa de ser caro às pessoas que praticam terrorismo. A gente tem uma situação difícil. Então, o fim da história não aconteceu, mas também não é possível pensar que, quer dizer, o fatalismo, então estamos todos condenados, também não leva a nada e, de fato, ele não se sustenta, porque, em muitos indicadores, nós continuamos progredindo. Se pensarmos, por exemplo, na expansão da vida média dos seres humanos, a gente vê que o progresso continua avançando. Se pensarmos no consumo de bens duráveis, também tem aumentado progressivamente. Então, continua havendo progresso, mas é interessante que a gente observa, por exemplo, que as pessoas não falam mais em modernização, que era uma coisa dinâmica, um processo. Agora se fala de modernidade, como se fosse um estado estático, uma situação estática. As pessoas atingem a modernidade. Eu acho isso um equívoco, porque modernidade congelada não existe. A gente continua modernizando ou regredindo. E as questões que se colocam para nós hoje, no século XXI, são diferentes daquelas postuladas pela pós-modernidade ou pelo fim da história. Então, eu lembro algumas grandes questões do século XX. Uma delas é a revolução nas comunicações, que mudou a nossa forma de nos relacionar, mudou a dinâmica da economia. Quer dizer, toda a ficção científica do século XX pensava que o futuro, a futurologia apostava em conquista espacial, por exemplo. E, no entanto, a gente observou uma nova revolução industrial num sentido que não estava previsto, que foi no âmbito das comunicações. E essa revolução nas comunicações tem sido uma mola mestra do progresso muito grande, mas a gente está descobrindo que também serve para
implementar regressos, como, por exemplo, anti-ciência, campanhas na mídia social contra vacinação, fake news e tantas outras coisas que a gente vê nas campanhas eleitorais. Outro problema que sempre existiu, mas cuja consciência emerge muito lentamente, que algumas pessoas ainda negam, é o problema ambiental, que agora já se fala em crise ambiental e não mais em problema. Bom, os problemas ambientais colocam riscos que são globais. Então, essa ideia dos Estados Unidos e alguns outros países, inclusive o nosso, achar que pode ficar fora da política ambiental, da política de contenção dos problemas ambientais, é uma ideia um pouco irracional, porque estamos todos no mesmo barco. Se o mundo, se nós aqui não combatermos a poluição, todo mundo vai sofrer. Mas também, apesar da recusa americana a apostar na política ambiental, eles também sofrerão as consequências. Então, aqueles que apostam que o risco ambiental não é global, estão apostando em ganhos de muito curto prazo, curtíssimo, porque a médio prazo, ou até a curto prazo, dependendo da nossa ótica, já estamos todos enfrentando esse mesmo problema. Então, essa ideia de tirar vantagem enquanto dá é o que tem sido feito pelos Estados Unidos. Enquanto a gente pode ganhar, não fazendo nada para conter o risco ambiental, outras pessoas, outros países, outras sociedades que o façam, nós vamos ganhar a curto prazo. Mas essa política de curto prazo é cada vez mais suicida. Bom, os fluxos financeiros colocam também problemas de volatilidade da economia que nenhum de nós esperava que fossem tão rápidos e tão avassaladores. Mas estava lá, Marx já tinha previsto, ele errou em muitas previsões, mas essa ele acertou, que o capital financeiro seria o dominante. E a gente vê como é difícil fazer política econômica num contexto em que o capital financeiro é dominante, porque a possibilidade de domesticá-lo não existe mais, na medida que trata-se de um capital extremamente volátil, que pode migrar de um continente para outro, simplesmente usando até um computador como esse, um laptop. Então, esse é um problema. Outro problema seríssimo é a precarização do trabalho, que muita gente acha que só está acontecendo no Brasil, mas é um fenômeno global. E é um problema que só tende a se agravar, porque com a precarização do trabalho você enfraquece também a mobilização por políticas sociais. A Europa era bastante bem resolvida em termos de políticas de bem-estar. Tinha um tal do welfare system bastante organizado. Com a precarização do trabalho lá, é muito difícil você mobilizar sindicatos, mobilizar partidos para defender direitos de trabalhadores. Quer dizer, a França, que é dos lugares onde tem um movimento sindical mais forte, mesmo aí está havendo muita dificuldade de conseguir alguma coisa, apesar dos protestos que já duram meses. Desigualdade crescente, eu acho que é talvez o problema mais sério, concordo com o professor Zé Murilo, e até vou voltar a isso mais à frente. Esse também é um problema global e que envolve a todos nós. De novo, as pessoas que estão se beneficiando da desigualdade crescente, aquela minoria famosa que a gente sabe, que todo ano Davos nos dá um dado, que cada vez é menor o número de famílias ricas e maior o número de pessoas que estão vivendo em estado de extrema pobreza, essa desigualdade crescente vai acabar matando a galinha dos ovos de ouro do capitalismo, porque sem mercado de consumo a gente não tem como manter o dinamismo do capitalismo. Então, a menos que seja possível introduzir correções na distribuição de recursos, de riqueza e renda,
nós não vamos assegurar a sobrevivência do capitalismo. O problema das megacidades é um problema que tem unido os pesquisadores, porque ele envolve tudo, envolve meios de transporte, educação, saúde, tudo tem a ver com o tamanho que as cidades estão adquirindo. E isso é, sobretudo, verdade nos países menos desenvolvidos ou nos países de desenvolvimento muito recente, como é o caso da China. Na Europa, você não tem tantos problemas de cidades grandes, não existem as megacidades que existem em outros contextos. A questão das migrações internacionais é um outro problema que está, de novo, presente no nosso noticiário. A gente vê todo dia o drama que é o esforço das pessoas de conseguirem melhores condições de vida e a resistência crescente que elas têm encontrado nos países de destino. De novo, um problema global. Enquanto não houver condições de vida melhores nos países menos desenvolvidos, o problema das migrações internacionais não vai parar, só vai tender a crescer. Isso para te dar uma ideia de como é que nós estamos todos realmente no mesmo barco. Os problemas são globais, por mais que hoje algumas nações tentem a insistir que a ideia agora é a pátria e não o global. É impossível. No mundo governado por capital financeiro, você não terá como negar a globalização. Chamá-la de globalismo, como se ela fosse uma invenção ideológica, é um truque que não vai muito longe. Então, as migrações internacionais são uma prova cabal da globalidade do problema social hoje. E, finalmente, para terminar minhas muitas questões, eu gostaria de mencionar as implicações da inteligência artificial. Essas são as menos conhecidas até agora. A gente sabe que a inteligência artificial vai facilitar muitas coisas no mundo, vai avançar o progresso muitíssimo, mas sabemos também que os riscos que ela coloca são muito altos. Não apenas em termos de liberdade individual, que é a coisa que aparece com mais presença, mas também em termos de estrutura ocupacional. E ainda que a gente consiga alimentar todo mundo com base nos grandes avanços da inteligência artificial, como é que nós vamos resolver o problema do estilo de vida das pessoas? O que elas vão fazer? Quer dizer, a gente que acredita que seremos todos muito felizes se tivermos só lazer. Isso parece um pouco difícil, mas pode ser. Como essa questão da inteligência artificial é absolutamente incógnita para nós não temos o balanço dos custos e benefícios, já se fala de uma singularidade. Singularidade é o termo usado na matemática cada vez que você não consegue resolver um problema. Então, nos Estados Unidos já tem, por exemplo, a Universidade da Singularidade. A Singularity University está lá tentando descobrir como que a gente evita que as máquinas controlem a nossa vida. Quer dizer, como é que a gente assegura que nós vamos usar as máquinas em nosso benefício e não o contrário. Tudo parece ainda muito ficção científica, mas existem problemas reais que são colocados nesse sentido. Até aqui eu dei o quadro sombrio. Agora, eu gostaria de dar o quadro que eu acho que é mais luminoso e que tem a ver com ideias, com transformações culturais. Por isso que eu estava citando o Keynes lá no começo. Existem muitas transformações, mas eu queria chamar a atenção para 3 grandes macrotransformações. Uma delas é a nova percepção da relação entre os humanos e a natureza. Que vejam o seguinte, nós passamos séculos, a humanidade passou séculos pensando que era preciso se proteger da natureza.
Você tinha que buscar refúgio contra as intempéries, contra as feras. Então, era proteção contra a natureza. Depois, com o advento do iluminismo, da modernidade, da modernização, a gente passa a acreditar que os humanos podem conquistar a natureza. Toda a ideia de predomínio da ciência e da tecnologia é muito pensada em termos de vamos conquistar, subordinar a natureza. E a consciência do problema ambiental sugere que, em décadas mais recentes, nós passamos a ter uma percepção diferente das nossas relações com a natureza. Nós descobrimos que não se trata de nos protegermos e nem de conquistá-la, mas sim de protegê-la, que ela é nossa aliada, porque, de novo, se a gente não cuida da natureza, nós vamos inviabilizar a nossa possibilidade de avançar o bem-estar. E a própria ideia de que os recursos são escassos, que os recursos exigem cuidado, tudo isso é uma variação cultural extremamente significativa. É, de fato, uma revolução cultural. Você não mais pensar em conquistar a natureza, domá-la, mas sim protegê-la, fazer dela nossa aliada. Uma segunda grande diferença no âmbito da cultura que nós experimentamos em nossa história bem recente é que diferença pode e deve ser compatível com igualdade. Vocês vejam o seguinte: a emergência do ideal de igualdade, que a gente situa normalmente com a Revolução Francesa, essa emergência fez da igualdade uma coisa revolucionária, ninguém nega isso. A igualdade, o ideal da igualdade, que aparece lá com a Revolução Francesa, tinha muito essa, quer dizer, de fato afirmou que somos todos iguais, não há distinção ontológica e nem substantiva entre humanos aristocratas e humanos servos ou plebeus. Antigamente se considerava que havia algo de naturalmente diferente entre nobres e plebeus. Por isso que uma pessoa que nascesse de pais plebeus não tinha outra alternativa senão morrer plebeu. E quem nasceu aristocrata estava protegido, seria sempre um aristocrata. Então, a ideia da igualdade foi uma ideia revolucionária, ninguém nega. Mas, ao fazer isso, essa nova mentalidade jogou por baixo do tapete diferenças muito significativas. Por exemplo, metade da humanidade era igual, mas não tão igual que eram as mulheres. Tanto que vocês veem que até a Carta de Direitos Humanos da ONU fala de direitos do homem, direitos universais do homem. Só muito mais tarde, agora, bem recentemente, que isso foi corrigido. E assim aconteceu com diferenças fundadas em cor, religião, língua. Então, tudo que era diferença desapareceu em favor de um progresso que foi a igualdade. E até é interessante, porque a noção de desigualdade não existia. A noção de a desigualdade como contrário de igualdade é uma invenção cultural moderna. Até hoje, na matemática, as coisas são iguais ou diferentes. Mas, culturalmente, para afirmar a igualdade humana, foi preciso criar o seu contrário, que era a desigualdade. E isso também foi muito progressista. Mas, pelo próprio caráter expansionista da igualdade, essa ideia
de esconder a diferença se tornou complicada, ambígua. Como nós afirmamos a igualdade e algumas diferenças impedem a igualdade, de fato. Então, toda a ideia de ações afirmativas que se introduziu em uma história muito recente tinha por objetivo criar condições para que a igualdade, de fato, pudesse se expandir. Então, se tornou bastante aceito, hoje em dia, que diferença não só é compatível com a igualdade, como muitas vezes o reconhecimento dela é requisito para afirmar a igualdade. E, finalmente, a terceira grande mudança cultural que eu quero comentar aqui é a nova maneira de perceber a sociedade. Essa eu acho que é uma mudança que ainda não tem muito visibilidade, mas ela é bastante óbvia. Ela não se tornou ainda senso comum. Pensem, por exemplo, que durante muito tempo mesmo, décadas, talvez desde o século XIX, todo o século XX, nós pensávamos que a sociedade tinha dois recursos para se organizar. Os dois mecanismos ou recursos organizacionais básicos eram o mercado e o Estado. Então, todos os planos de desenvolvimento, os planejamentos que se faziam, eram ajustes com predomínio ou de Estado ou de mercado, e, muitas vezes, com gradações diferentes de um e de outro, respondiam pela orientação organizadora das sociedades. Diversos países, às vezes, tinham um período mais mercado, depois de um período mais autoridade ou Estado, e assim a sociedade entendia que existiam esses dois recursos. Mais recentemente, a gente começou a perceber um fenômeno curioso, que foi a ênfase na ideia de uma sociedade civil. Esse conceito de sociedade civil não é um conceito novo, é um conceito, aliás, bastante antigo. Mas ele era um pouco desqualificado, porque ele estava identificado, na cultura em geral, com idealismo. Não era uma coisa prática, pragmática, você apostar nessa ideia de sociedade civil, porque as origens hegelianas do conceito traziam sempre essa noção de que, na verdade, a sociedade está caminhando para uma perfeição absoluta, etc. Então, esse conceito, pelo menos no âmbito das ciências sociais, foi descartado. De repente, ele volta com muita força. E, mais curioso ainda, a gente começa a falar de ONGs, organizações não governamentais, como uma coisa nova. Bom, organizações não governamentais sempre existiram. Organizações filantrópicas existiam, no caso do Brasil, desde o Brasil colônia, por exemplo. Mas nós, a partir de um certo momento, precisamos criar uma palavra, um conceito, para designar alguma coisa que não era nem mercado e nem Estado. Ou seja, a sociedade passa a se perceber como ela própria um recurso de organização. Esse fenômeno de surgimento de organizações que não são nem mercado nem Estado, como eu disse, não é novo, mas a autopercepção dele como independente é muito significativa, porque na articulação de políticas, de propostas, etc., ele já entra como um terceiro setor, que é, aliás, uma outra palavra que se tornou bastante corriqueira. Então, para ilustrar um pouco essas três mudanças, eu vou mostrar aqui 3 gráficos. O primeiro, que eu estava falando sobre a mudança na nossa percepção da relação com a natureza, a gente olha aqui como cresceram as áreas protegidas de 1920 até 2010. Isso no mundo. Eu não estou me referindo
a polêmica recente aqui no Brasil. Mas olhem como cresce exponencialmente a extensão de áreas protegidas, mostrando que, de fato, existe uma preocupação em proteger a natureza. Com relação a esse terceiro problema, aliás, que eu mencionei, vejam como cresce o número de organizações não governamentais entre 1945 e 2010. E aqui eu só estou representando as organizações não governamentais que têm participação na ONU. Existem muito mais do que aparece aí. Mas dentro da ONU a gente observa esse crescimento espantoso. E, finalmente, para falar que o mundo está se tornando, reconhecendo a diferença, etc., eu poderia ter posto outros gráficos, eu tenho outros, mas aqui simplesmente fala sobre como varia a percepção que as pessoas têm, ao longo do tempo, da posição da mulher. Então, essa frase, lugar de mulher é em casa, ela vai perdendo aceitação nas pesquisas mundiais de opinião pública. Meu gráfico não está muito bom, mas dá para ver aí que essa coluna branca de discorda cresce ao longo do tempo. Cada bloquinho desses é um período. Então, não, estou falando errado. No primeiro período, naquele primeiro bloquinho, eu tenho o número de pessoas que concordam que o lugar de mulher é em casa, que ela não deve ir para o mercado de trabalho. No segundo, pessoas que concordam, mas não com tanta ênfase. No terceiro, e assim vai sucessivamente, até que no penúltimo a gente vê que o que predomina são pessoas que discordam fortemente da ideia de que mulheres devem ficar em casa. Eu tenho gráficos também que eu não trouxe aqui sobre a aceitação de homossexualismo. Ainda existem países que condenam as pessoas à morte, mas o número desses países é, hoje em dia, mínimo, e a extensão de direitos para homossexuais cresce no mundo todo, havendo maior tolerância, portanto. Então, a gente vê que o mundo continua progredindo, apesar de todo aquele cenário sombrio que eu esbocei. O que existe agora, e que a gente observa, sobretudo a partir da década que a gente está vivendo, são as reações ao progresso, que sempre existiu reação. Então, por exemplo, o neotradicionalismo, a ideia de que a tradição é boa, quando isso é uma negação do que existia antes, que tradição é boa, mas sem negar a modernização. Estou quase terminando, né? O anticientificismo, o neonacionalismo, o populismo, que agora, quer dizer, o neopopulismo que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. E o anticientificismo talvez seja o caso mais estranho, porque ele tem custos sociais, como, por exemplo, nesse caso das vacinas, uma coisa realmente difícil de entender. Mas aí eu acho que a gente tem que fazer o meia-culpa, porque a ciência se colocou também muito longe da sociedade, e acho que, para superar esse preconceito com a ciência, a gente tem que ser um pouco mais consciente de que ciência é alguma coisa que deve estar a serviço da sociedade e que não é um conhecimento superior, é um conhecimento diferente, específico, mas sem pretensão de ser melhor que os outros. Apenas tem recursos diferentes e pode coisas que outros conhecimentos não podem, mas sem negar os demais. Agora, a sociedade sempre teve ação e reação, progresso e reação a ele. Eu lembro aí um artigo até do Jeff Alexander, que é um sociólogo da cultura, mostrando que a cada avanço você tem retrocesso. E que a única, quer dizer, o que é difícil, o realmente complicado, é quando as instituições não conseguem agrupar esses dois blocos. Se a reação e a ação se dão dentro de instituições, nós estamos salvos. O problema, então, é defender instituições, porque são elas que tornam possível um diálogo
entre ação e reação que não seja realmente destrutivo. Os desafios para o Brasil e para o mundo são a questão global e a nacional, né? Que é preciso repensar o progresso, mas acho que a coisa mais importante é que ele tem que ser sustentável. Porque, como eu estava dizendo, se a gente for conquistar a natureza e ponto final, nós vamos ficar sem progresso. Pensar em fontes alternativas de energia, em práticas socioculturais transformativas. E, nesse sentido, é que todos nós, e não apenas autoridades, podem contribuir para o progresso. Todos nós temos práticas. Revalorização da política. A política, sobretudo no caso brasileiro, está completamente desacreditada, por razões bastante justificáveis, mas fora dela não há salvação. E a política tem que ser feita dentro de marcos institucionais. É preciso também institucionalizar a política para a educação, para a ciência, para a tecnologia, porque um dos problemas que a gente tem nessas áreas é que nós estamos sempre recomeçando. De repente, vem um ataque, por exemplo, à ciência, para tudo. Quando a gente recomeça, perdemos o bonde e temos que começar lá de trás. Então, a ideia de institucionalizar, de ter políticas de educação, de ciência, de tecnologia, que sejam institucionalizadas. Claro que pode ter crises financeiras, mas você não pode destruir instituições, como agora se fala na possibilidade de destruir instituições de fomento à ciência e à tecnologia. Vai ser preciso mudar hábitos de consumo de todos nós, porque, do jeito que está, a gente não consegue prover para todo mundo. Como é que vamos alimentar, por exemplo, 50 bilhões de pessoas dentro de 5, 6 décadas? É bastante complicado. E temos que mitigar os desastres. Nós sabemos que os desastres são naturais, mas eles só são as implicações sociais deles que os tornam catastróficos. Para finalizar, eu queria agora falar especificamente dos dilemas do Brasil. Os outros eram gerais. Eu acho que a gente tem que pensar em como superar o elitismo que nós recriamos há séculos. Com frequência, a gente ouve dizer, por exemplo, que somos tão desiguais porque tivemos escravidão. É verdade. Mas nós recriamos a herança da escravidão sempre, porque as heranças culturais não sobrevivem naturalmente, elas têm que ser recriadas. Da mesma forma que você explica por que mudam as coisas, você tem que explicar por que não muda. Então, nós estamos recriando preconceitos elitistas que nós consolidamos desde o nosso período colonial. E não estou falando só de raça, estou falando, por exemplo, de diferenças econômicas que estão naturalizadas entre nós. Então, é preciso desnaturalizar a desigualdade. Todo mundo fala, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Mas isso virou uma banalidade, quando a gente não pode, de maneira alguma, naturalizar isso, achar que é natural conviver com tamanha desigualdade. E não apenas por motivações filantrópicas, também por motivações interesseiras, porque não há solidariedade possível, não há ordem social possível a longo prazo, num contexto tão desigual. Eu acho que é preciso resolver também a questão da educação. Quer dizer, eu faço pesquisa há muitas décadas e não há, todo mundo no Brasil, de todas as classes, concorda que a solução é a educação. Agora, vai ver o que as pessoas entendem por educação. Varia enormemente. Tem gente que acha que a solução é a educação, porque a educação cria recursos humanos para a indústria. Tá, faz isso, mas tem que fazer outras coisas também. E por isso é que ciência social não é uma ciência inútil. A gente tem que, tem que também transformar as pessoas em cidadãos. Tem que criar uma ordem cívica. Então, essa caixa preta, que educação é importante, tem que ser desfeita, e vamos ver importante em que sentido, como e quando. Como preservar a coesão social sobre esse apartheid informal que nós vivemos? A gente vive, de fato, em condições
estranhas. O horizonte de vida, o horizonte de perspectivas que as pessoas têm é extremamente diferente. As pessoas menos privilegiadas sequer podem pensar em atingir certos patamares de consumo, de educação. Então, de fato, na prática, existe uma separação tácita, que a gente vê, por exemplo, quando, eventualmente, se a gente toma ônibus, que nós não fazemos muito, mas e tem uma revista policial, o policial sabe quem que ele vai rever. Algumas pessoas são poupadas disso, porque até a linguagem corporal das pessoas constituem mundos paralelos. E algumas pessoas são consideradas suspeitas simplesmente pela maneira que vestem, pela roupa que usam. Então, esse apartheid informal que a gente tem que romper com ele. Não só por razões humanitárias, eu acho que no plano moral isso é fundamental, mas também no plano prático, porque, do contrário, nós estamos caminhando para a barbárie. E, repito, para terminar, que não há salvação fora das instituições. Termino repetindo algo que o Murilo disse aqui, a gente nem combinou, que temos que ir contra o presentismo, não é possível ficar prisioneira do presente, perceber o mundo como algo em processo. Se a gente acreditasse que estamos condenados pela nossa origem, também não iríamos a lugar algum. Algumas pessoas têm essa ideia, não, o Brasil é assim porque começou assim, ou porque foi colonizado por português, etc. Eu acho que nenhum cientista social escolheria essa profissão se não houvesse a possibilidade de mudar as coisas. Se você acha que existem diferenças naturais entre as pessoas, então não adianta pensar em nada diferente. Pensar sempre que tudo tem benefícios e malefícios, e que a diversidade é fundamental para a coesão social. Eu citei o Durkheim no princípio, que dizia que quanto mais diferenciação, mais solidariedade nós temos, porque nós somos mais dependentes dos outros. Eu diria que isso é verdade também da diversidade. Quanto mais nós aceitamos a diversidade, mais nós acreditamos e mais nós que pertencemos a um único mundo, que estamos todos entrelaçados. Muito obrigada, isso era o que eu tinha para dizer. Professora Elisa, né, minha queixa é que ela falou pouco sobre o Brasil, mas você acabou apresentando, né, uma palestra que completa um pouco, né, o círculo que eu deveria ter colocado entre as palestras, uma palestra exatamente como a sua, para colocar o contexto brasileiro, a situação brasileira no contexto internacional. E isso você fez muito bem, por isso te agradeço muito, né? E só vindo aqui, e creio que também, né, deve ter sido útil para todos que nos assistiram, né, aqui e pela internet. Muito obrigado, professora Elisa. Muito obrigada. E na próxima quinta-feira, como se estivéssemos fazendo um zoom desse geral, esse final dela falando no Brasil, na próxima quinta-feira, o biólogo Mário Moscatelli vai nos falar sobre Rio de Janeiro, um futuro socioambiental inviável, diagnose e perspectivas. Então, todos convidados nessa mesma hora para vir para cá. O ciclo continua com a moderação do nosso confrade Zé Murilo de Carvalho. Boa noite.